Graça e paz, meus irmãos, seja bem-vindo a mais uma Escola Bíblica Dominical e vamos dar continuidade em mais um estudo do Sermão do Monte. Espero que esse tempo esteja sendo um tempo de crescimento para a sua vida, mas eu gostaria de encorajar e incentivar você que não acompanhou os outros estudos anteriores, que vá à nossa página lá no Facebook e veja todas as lições que foram ministradas sobre o Sermão do Monte. Essas lições, elas vão ajudá-los a compreender melhor essa maravilhosa dádiva do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, com isso, eu gostaria que cada estudo que já foi ministrado venha ser um devocional e incentivo à prática diária em sua vida do Evangelho. Então, bem, vamos dar início e continuidade ao nosso estudo de hoje no capítulo 7 de Mateus, dos versículos 1 ao versículo 5. Então, quero convidar você a ler comigo a sua Bíblia. Então, abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 5. A palavra de Deus diz: não julgueis para que não sejais julgados, porque sereis julgados pelo critério com que julgais, e sereis medidos pela medida com que medes. Porque vês o cisco no olho do teu irmão e não repara na trave que está no teu próprio olho? Ou como dirás ao teu irmão: deixe-me tirar o cisco do teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Eu queria te fazer uma pergunta. Você já julgou alguém em sua vida? Você lembra da importância que as Sagradas Escrituras nos ensina quando julgamos alguém? Precipitadamente ou de forma como nós julgamos as pessoas? Hoje, em plena era da tecnologia, com as informações em tempo real e mudando a cada instante, a todo instante, criamos um costume de julgar de forma precipitada as pessoas conforme as informações antes de consultar ou pesquisar as fontes. Isso é mais conhecido, ou mais conhecido esses erros nas redes sociais, como o famoso, ficou bem conhecido, né, como fake news, notícias falsas. Em nosso estudo no início do capítulo 7, a palavra de Deus vai nos orientar quanto ao juízo precipitado, ou julgamento, melhor dizendo assim, né? Diversos textos bíblicos nos estimulam a avaliar as coisas, ou seja, julgar. Jesus recomenda aos discípulos não uma atitude de passividade ou alienação, mas sim que eles evitem julgamentos descaridosos. Nós podemos e devemos julgar ações das pessoas, mas não temos acesso à intenção ou motivação delas. E por isso, meus irmãos, não devemos fazer julgamentos precipitados. É muito importante que a gente venha saber separar a pessoa da ação, de forma que isso nos ajuda a sermos críticos sem adotar uma atitude de condenação a priori. Isso também nos ajuda não a ignorar o pecado, mas ter a misericórdia com o pecador. Os escribas e fariseus julgavam falsamente a si mesmos, as outras pessoas e até mesmo a Jesus. Esse julgamento falso, ele era alimentado por suas falsas justiças. E isso vai explicar porque Jesus concluiu este sermão tão importante com uma discussão sobre o ato de julgar, tratando de 3 julgamentos diferentes que eu queria falar hoje em nossa Escola Bíblica Dominical. O primeiro princípio do julgamento é que se deve começar por si mesmo. Jesus não proibiu de julgar os outros, pois o discernimento zeloso é um elemento da vida cristã.
O amor cristão não é cego, conforme está em Filipenses capítulo 1, do versículo 9 ao 10. E a pessoa que acredita em tudo o que ouve e aceita todos os que se dizem espirituais, essa pessoa sofrerá grandes perdas. Porém, antes de julgar os outros, nós devemos julgar a nós mesmos por vários motivos. O primeiro dele é que seremos julgados, conforme está lá no versículo 1. O tempo do verbo julgar ali, ele expressa um julgamento definitivo. Se primeiro julgarmos a nós mesmos, nós estaremos preparados para o julgamento final quando nos encontrarmos com Deus. Os fariseus, eles faziam o papel de Deus ao condenar os outros, mas eles não levavam em consideração que um dia eles próprios seriam julgados por Deus. A segunda coisa que nós podemos aprender no versículo 2 é que estamos sendo julgados. A passagem paralela lá em Lucas capítulo 6, a partir do versículo 37 e versículo 38 diz: não julgueis, não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados, dai e vos será dado, recebereis uma boa medida cheia, generosa e transbordante, pois sereis medidos com a mesma medida com que medes. E é bastante útil. Devemos lembrar que não apenas seremos julgados por Deus no final, mas também estamos sendo julgados pelos outros no presente e recebemos deles exatamente aquilo que lhes damos como julgamento. Somos julgados de forma e pela medida com que julgamos, pois ceifamos o que semeamos. A terceira coisa que nós vamos aprender nessa lição de hoje é que devemos ver claramente para ajudar os outros. O versículo 3 ao versículo 5. O objetivo de julgar a si mesmo é preparar-se para servir aos outros e ajudar mútua, dar ajuda mútua para o crescimento na graça. Isso é uma obrigação nossa como cristão, quando não praticamos o julgamento próprio. E com isso, nós prejudicamos a nós mesmos e aqueles a quem poderíamos ministrar e ajudar. Novamente, os fariseus julgavam e criticavam os outros para exaltar a si mesmo de algo que eles tinham feito. Queria que você pausasse esse vídeo e lesse lá em Lucas capítulo 18, do versículo 9 ao 14. E com isso, nós vamos aprender que os cristãos devem julgar a si mesmo para ajudar a exaltar os outros. Uma diferença e tanto para a nossa vida e caminhada, você não acha isso? Então, dá uma olhada nesse texto. Vejamos como Jesus esclarece essa questão. Ele escolhe o olho como ilustração, pois o olho é uma das partes mais sensíveis do corpo humano. A cena de um homem com uma trave, no olho, tentando remover um cisco do olho, ou de outro homem, é de fato muito ridículo isso. Quem não encara os próprios pecados com honestidade e não os confessa, torna-se cego e não pode ver claramente para ajudar os seus semelhantes. E aí nós vamos perceber no estudo que os fariseus viam os pecados dos outros muito bem, mas não conseguiam enxergar as próprias transgressões. No livro de Mateus capítulo 6, a partir do versículo 22 ao 23, Jesus ele usou o olho como uma ilustração para ensinar a ter uma perspectiva espiritual da vida. Ou seja, não devemos julgar as motivações dos outros. Podemos examinar as suas ações e atitudes, mas não julgar as suas motivações, porque somente Deus conhece o coração de cada um. É possível fazer uma boa ação por motivos errados.
Também, meu irmão, é possível falhar numa tarefa e ainda assim ter motivações sinceras. Quando estivermos perante o tribunal do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele vai examinar os segredos do nosso coração e nos recompensará de acordo. Depois dá uma lida, Romanos capítulo 2, versículo 16. A ilustração do olho, ele ensina ainda outra verdade. Deve-se usar de grande amor e cuidado ao procurar ajudar os outros. Efésios capítulo 4, versículo 15. Como os oftalmologistas, nós deveríamos ministrar com amor as pessoas a quem desejamos ajudar. Meus irmãos, abordar outros com falta de paciência e falta de sensibilidade pode causar mais estrago do que um grão de areia nos nossos olhos. Há dois extremos que eles devem ser evitados. O primeiro é o engano de um exame superficial. Às vezes estamos tão seguros de nós mesmos que não examinamos o coração com honestidade e profundidade. Dá uma espiada no espelho, dá uma olhada lá, da palavra única e suficiente para revelar a verdadeira situação do coração. Tiago vai falar isso, capítulo 1, versículo 22 ao versículo 25. Sedes praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho, porque ele se contempla, vai embora e logo se esquece de como era. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas praticante zeloso, será abençoado no que fizer. O segundo extremo, que podemos chamar de autópsia perpétua, quando a pessoa se examina demais, às vezes há tanta concentração no autoexame que se perde o equilíbrio. Meu irmão, não se deve olhar apenas para si mesmo, pois acaba que muitas vezes pode acontecer o desânimo e a sensação de derrota. Nós devemos olhar com fé para Jesus Cristo e receber dele o perdão e a restauração. A Bíblia diz que Satanás é o acusador, Apocalipse capítulo 12, versículo 10. E ele gosta quando acusamos e condenamos a nós mesmos. Depois de fazer um julgamento com honestidade diante de Deus e de remover aquilo que nos cegava, vamos estar aptos para ajudar os outros e para julgar suas ações corretamente. Mas se sabemos que há pecado em nossa vida e tentamos ajudar os outros, não passamos de hipócritas. É possível usar o ministério como um artifício para encobrir pecados. Era isso que os fariseus estavam fazendo e por isso que Jesus os condenou. E que essa lição de hoje que nós estudamos de Mateus capítulo 6, a partir do versículo 1 ao versículo 5, que isso venha entrar em seu coração, que venha ser uma dádiva de Deus para a sua vida, que isso possa penetrar dentro da tua alma, dentro da tua mente, e que a partir de hoje a maneira como você julgar as pessoas, você venha fazer uma autoavaliação. Que você venha olhar para o nosso Jesus Cristo e que a palavra de Deus, como fala em Tiago, que venha ser não somente algo que possamos ouvir, mas que isso venha ser uma prática para a nossa vida. Que esse domingo venha ser um domingo abençoado na sua vida. E eu quero dizer para você que logo, logo estaremos juntos. Que logo, logo podemos caminhar juntos. Mas ao mesmo tempo que a partir deste momento, a partir desses estudos que estamos fazendo sobre o Sermão do Monte, que venha ser algo que esteja acrescentando na sua vida. Eu quero incentivar você que está vendo esse vídeo pela primeira vez
a não deixar de assistir os outros vídeos, para que você possa acompanhar a série de maneira correta. Uma série que tem sido ministrada para edificação do corpo de Cristo, da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, e para a sua vida nesse período de quarentena. Então, meu irmão, incentivo você a ver. O estudo está muito bom, palavra bem consistente. E peça a Deus para que isso possa tocar no seu coração e que não venha ficar simplesmente no mero estudo de todos os domingos, mas que isso venha se tornar parte da prática em sua vida diária. Tá bom? Que Jesus te abençoe. Espero você hoje às 18 horas no nosso culto, com uma palavra abençoada do pastor Maquino para você hoje. Tá bom? Você que há muito tempo não vê, você que conhece o pastor Maquino, é uma oportunidade de você vê-lo novamente, ouvi-lo novamente, e que a palavra que vai ser ministrada hoje no culto às 18 horas, que o Senhor venha falar ao seu coração. Peço você que convide outras pessoas a participarem com a gente. Que o Senhor Jesus continue te abençoando. E eu gostaria de finalizar com uma oração. Deus, muito obrigado por essa escola bíblica dominical. Obrigado pela vida de cada irmão que está nos assistindo, que tem acompanhado essa série, e que isso venha a ser crescimento para a vida dele. Nos abençoe, ó Deus, a avaliar antes de julgar. Que a palavra de hoje nós possamos prestar atenção em tudo aquilo que tem sido falado, aquilo que está sendo ministrado e ensinado, e que isso venha incentivar na nossa caminhada do Evangelho. Nos abençoe nesse domingo de manhã, em nome de Jesus. Amém, amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça o rosto dele resplandecer sobre o seu, que o Senhor levante o teu rosto, meu irmão, e lhe dê a paz. E que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo venha sobre a sua vida. Deus te abençoe.